torcendo aqui. E eu tenho aqui comigo também, já vou adicionar aqui no nosso estúdio, nosso querido superintendente do IBGE, Roberto Kern Gomes. Seja muito bem-vindo, Roberto, mais uma vez ao Ponto P. Muito obrigado. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nós, assim, ó, agradecemos, porque semana passada foi uma loucura, né? Toda a imprensa foi notícia, IBGE Censo 2022, deixamos a poeira baixar. Roberto, vem aqui no Ponto P. Agora vamos lá, comentários do especialista, nosso superintendente. Roberto, o que te deixou, assim, ó, das informações divulgadas oficiais, o que te deixou surpreso? Uma notícia boa, né? O Marcelo estava dando aí a previsão do tempo. A notícia boa é que assim que o sol aparecer, ele vai brilhar sobre um número maior de catarinenses. Sim. Do último censo para cá, a gente teve um crescimento vertiginoso. A gente já sabia, pelas outras pesquisas do IBGE, como a PNAD contínua, o registro civil, pesquisa do registro civil, a gente já sabia que ia crescer. Não foi, de certa forma, uma surpresa, mas a gente cresceu, foi o segundo estado que mais cresceu em números absolutos, atrás apenas do estado de São Paulo. Crescemos quase 1.400.000, Patrícia. 1.400.000 pessoas a mais do que em 2010. E o segundo estado em percentual que mais cresceu, atrás apenas do estado de Roraima. Então, o crescimento também muito grande aqui da região da capital, da grande Florianópolis, e também no litoral norte, né? Você tem municípios ali como Barra Velha e Itapoá que cresceram muito. Então, a litoralização também é outro fator importante, né? Movimentação de pessoas para o litoral. E, finalmente, aí, o fato de que 3/4 dos municípios de Santa Catarina tiveram um crescimento na sua população. Apenas 71 tiveram uma diminuição. Então, é uma infinidade de dados que realmente foi muito legal ter divulgado isso no último dia 28 lá no Rio de Janeiro. Não, e eu fiquei muito feliz, foi por Palhoça. Palhoça foi uma surpresa em âmbito nacional, né, Alberto? Olha só que chique! Comenta aí com os nossos ouvintes. Exatamente. Palhoça, olha, foi uma das cidades. Aí a gente faz assim uma estratificação: cidades com mais de 100 mil habitantes. Palhoça foi uma das cidades que mais cresceu, cidades com mais de 100 mil habitantes que mais cresceu em todo o país. Lembrando que a gente tem 5.570 municípios, né, no país todo. Palhoça cresceu 62% do último censo para cá. Em 2010, nós tínhamos 137.334 pessoas morando em Palhoça, e em 2022, esse número chega a 222.598. Um crescimento, Patrícia, de mais de 85 mil pessoas. Poucas cidades em Santa Catarina têm mais de 85 mil pessoas. E Palhoça cresceu isso de 2010 para cá. É um número realmente vertiginoso. Eu tô nessa estatística, porque me mudei para Palhoça nesse ínterim aí. Palhoça é demais, galera. Vou falar para vocês, o povo trabalha, é um povo trabalhador, um povo simples, mas ó, da hora. Roberto, o que mais que temos, assim, ó, de cidades, teve muita que reduziu assim, que a gente possa dizer que reduziu ainda menos, assim, tá minúscula? Sim, deixa eu te falar uma coisa ainda com relação a Palhoça, que chamou a minha atenção, que Palhoça, em 2010, era o 10º município mais populoso de Santa Catarina. E ele chega a 7º, ele pulou 3 posições em 2022. Então, realmente, Palhoça é um ponto fora da curva. Já no outro lado desta curva, nós temos os menores municípios. Foram 71 municípios que diminuíram a sua população. O município que perdeu mais população, mas a gente tem uma explicação para isso, eu já vou dizer aqui. É o município do litoral. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui é que eu estou com outro monitor aqui, eu já estou com ela na tela. É o município de Laguna, mas muita calma nessa hora. O município de Laguna perdeu 8.777 mil habitantes. Só que aconteceu uma coisa em 2013 em Laguna. O distrito de Pescaria Brava, que pertencia à Laguna, foi desmembrado. E esse município está com mais de 10 mil habitantes. Então, se nós tivéssemos mantido esse município, Laguna, inclusive, teria crescido a sua população.
Então, tirando esse município, aí nós temos lá a maioria dos municípios, outros 70 municípios que também perderam população, todos localizados no meio oeste e no oeste catarinense. O que chama mais atenção é o município de Fraiburgo, que é um município médio. Ele tinha 34 mil habitantes, 34.553, e diminuiu para 33.481. A mesma coisa Rio Negrinho, que tinha quase 40 mil habitantes, 39.846, e caiu aí 588. Então, você tem, a maioria dos municípios são municípios pequenos, bem pequenininhos, mas esses dois aqui me chamaram a atenção porque eles são municípios médios, digamos assim. E o menor município, esse daqui também é muito legal, acredite, deixa eu pegar aqui, o menor município de Santa Catarina. Você arrisca um chute aí? Eu já sei que não é em Maruí, porque Maruí deu até uma crescidinha. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei, Maruí cresceu? Eu vou até pesquisar ali. Falando nisso, ô Roberto, onde que o pessoal dá uma olhada nesses dados, esses dados de forma, né, chancelada, no caso, é no site do IBGE? Isso, no site do IBGE a gente já tem esses dados todos disponíveis, né? Então o pessoal pode chegar lá e pesquisar. O menor município de Santa Catarina, rufem os tambores, é o município de Santiago do Sul. Ele tem apenas 1.651 moradores. 1.651. Um condomínio. É um condomínio. Aquele maior condomínio do país, aquele maior prédio, que é o Copan, lá em São Paulo, ele tem em torno de 3.500 habitantes. Quase o dobro aqui desse... Gente, que loucura! E perceba que Santiago do Sul ainda cresceu. Em 2010, ele tinha 1.465 habitantes. Então, realmente, é um município que cresceu 12% e ainda assim é o menor município do estado de Santa Catarina. E o maior continua sendo Joinville, que chegou a 616.323 habitantes. Um crescimento bom, de aproximadamente 20%, mas um crescimento menor do que de Florianópolis, que cresceu 27% e foi a terceira capital que mais cresceu no país, em termos absolutos, quase 116 mil habitantes. Que loucura, assim, vocês devem ter feito, né? A que se deve isso tudo? São as nossas belezas naturais. O que é a sua opinião, Roberto? Bora lá. Olha lá, são várias coisas, Patrícia. O IBGE não se debruçou sobre esses dados ainda, mas outras pesquisas já vinham mostrando isso. O principal fator que eu, pessoalmente, acredito é a questão do baixíssimo desemprego. O estado de Santa Catarina sempre tem um índice de desemprego muito baixo, menor do país. Agora a gente está até em segundo lugar. Mas, normalmente, a gente está em primeiro lugar nos últimos 12 anos aí, em termos de baixo desemprego. Hoje, Santa Catarina tem 3,8% de desemprego, enquanto que no país a gente está com quase 9%, então é quase um terço. A questão também da qualidade de vida, da baixa criminalidade, alto índice de alfabetização das pessoas. Então, é uma série de fatores que acaba tornando, para além, por óbvio, das questões climáticas, da praia, da beleza natural, você tem essas questões econômicas. A gente tem também uma economia bastante diversificada e distribuída no espaço geográfico do estado. Então, tudo isso faz com que haja uma migração muito grande de pessoas de outros estados e até de outros países aqui para Santa Catarina. Isso aí, todo mundo, tu sai aí pelo Brasil, todo mundo quer vir morar pra cá. Eu acho que tem muita fake news também, porque assim, ó, o pessoal acha que a gente trabalha em cima da prancha, na praia, é mais ou menos por aí, né, Roberto? É verdade, aqui se trabalha bastante, e o mar tá ali só nos olhando. A gente olha o mar, ele olha a gente, mas realmente é bastante trabalho. E isso tem atraído as pessoas de outros estados. A gente teve uma migração muito grande de pessoas, sobretudo do norte do país, né, do estado do Pará, do estado do Amazonas, tem vindo para cá, e também de outros países como o Haiti e a Venezuela, e acabam encontrando aqui no estado as oportunidades de emprego e de estudo que eles não tinham no seu local de origem. E isso acaba um falando para o outro, e tem uma espécie de boca a boca, e acaba vindo mais gente. Santa Catarina, como eu falei, foi o segundo estado que mais cresceu em termos absolutos, 1.400.000 pessoas, mas também, Patrícia, em termos percentuais, atrás apenas do estado de Roraima. Só que Roraima cresceu aproximadamente 41%, mas com todo esse crescimento, o estado de Roraima chegou a 636 mil habitantes. O estado todo é mais ou menos do mesmo tamanho de Joinville, que tem 636 mil habitantes. Então, eu diria que, guardadas as proporções, Santa Catarina percentualmente foi o que mais cresceu. É verdade.
Com certeza. Agora me diz uma coisa, o que temos de novo aí? Tipo, a partir de agora, quais são as divulgações que vocês vão realizar, ô Roberto? Ótimo, assim, tem uma infinidade de dados. No último dia 28, nós divulgamos população dos 5.570 municípios, estados e do país, taxa Uhum, de crescimento e o número de domicílios, né? certo. Os próximos dados a serem divulgados vão ser a população quilombola, a população indígena e a população das favelas. A gente não tem ainda, Patrícia, um cronograma. A direção do IBGE não Certo. definiu, mas a gente já sabe que vão ser essas três, digamos assim, áreas. E aí depois, na sequência, a gente ainda vai divulgar uma infinidade de dados com relação a divisão por sexo, a questão da saúde, do autismo, da economia, da renda, trabalho, tempo de deslocamento para o trabalho e para a escola, a questão do entorno, se no entorno da residência tem ponto de ônibus, tem calçada, tem rampa para cadeirante, enfim, é um mar de informações que vão ser a base fundamental para as políticas públicas dos próximos 8 anos. Lembrando que o próximo censo é em 2030. Então, até lá tem bastante coisa para a gente divulgar e o prefeito que estiver atento vai poder usar isso a seu favor para fazer política pública que atenda justamente, Patrícia, quem mais necessita, que é a pessoa que usa o serviço público como a maioria das pessoas de baixa renda utiliza muito os serviços públicos, então se o prefeito souber bem utilizar esses dados, vai certamente atender a quem mais precisa. Gente, aqui abaixo no vídeo, quem está acompanhando o Ponto P pelo YouTube e pelo Facebook da Rádio Guarujá, você tem o endereço censo2022.ibg.gov.br, onde você busca todas as informações. Agora, eu não sei se você se tocou, muitas pessoas, o Roberto acabou de falar o porquê do censo. E o próximo, gente, a importância é só 10 em 10 anos, lá para 2030. Então, assim, você escutou o que ele comentou? Políticas públicas, olha a importância. Às vezes as pessoas, quando o Roberto esteve aqui no Ponto P presencial, eu fiz questão de frisar isso. Para que serve o censo? E que as pessoas não têm noção, né, Roberto? Então, assim, ó, queria que tu repetisse para a gente frisar assim, ó, o quanto é importante, o quanto essas informações são importantes para você, para o seu futuro. Fala aí, Roberto. E eu vou dizer até citando um outro exemplo, Patrícia, se me permitires. Por exemplo, a gente saber qual é a pirâmide etária, por exemplo, qual é o número de pessoas de 0 a 5 anos, por exemplo, é fundamental. E onde que essas pessoas estão morando, é fundamental para a gente colocar uma creche naquela localidade. Sim. Ou não, a gente já vai perceber isso no censo, que está diminuindo essa base da pirâmide e que, por outro lado, está aumentando o número de pessoas acima de 60, 70, 80 anos. Então, talvez seja necessário, em determinadas localidades, em vez de investir numa creche ou numa escola de ensino fundamental, a gente escolher um lar para tratar de idosos. A questão também da mobilidade urbana, com esse crescimento que a gente está tendo em Santa Catarina, é 1,5 milhão a mais de pessoas. Tem vários estados inteiros que não têm 1,5 milhão de pessoas. Então, a gente cresceu esse tanto de gente. Como que vai ser a mobilidade urbana? As linhas de ônibus vão atender Palhoça, por exemplo, que foi uma das cidades que mais cresceu. O número de linhas de ônibus que nós temos trazendo para Florianópolis é suficiente? Há que haver um transporte público integrado nos vários municípios da Grande Florianópolis. A questão, como eu falei, de rampa para cadeirante, se é arborizado ou não, como que está a questão do esgotamento sanitário? Uma série de informações que vão ser fundamentais para as políticas públicas. E eu falei aqui, frisei, que a pessoa mais necessitada, o mais pobre, o mais carente, é o que mais utiliza os serviços públicos. Porque a pessoa de alta renda, ela já tem as suas, embora seja importante para ela também, mas essas questões fundamentais ela já tem resolvida no condomínio dela. Mas a pessoa que mora lá numa comunidade distante, ela precisa de linha de ônibus, precisa de acesso à energia elétrica, precisa do esgotamento sanitário, do posto de saúde, da creche, e é ela justamente que mais necessita desses serviços públicos. Então, é para isso que serve o censo, para atender a prefeitura que vai traçar políticas públicas justamente para aquela pessoa que mais necessita. Olha aí, brilhantemente, uma explanação brilhante, como sempre. Roberto, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter vindo aqui para falar com os nossos ouvintes do Ponto P, da Rádio Guarujá. A gente agradece e te espera num próximo momento, assim que divulgar,
Novas informações, vem para cá que a gente coloca aqui, porque a gente tem muita curiosidade, a gente precisa saber todas essas informações. Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado pela tua presença aqui no Ponto P. Obrigado a você, Patrícia. Um grande abraço. Estarei à disposição para o próximo encontro. Até mais. Até mais, querido. Muito obrigado. Nosso superintendente estadual do BGE em Santa Catarina, o Roberto Gomes, ele que nos trouxe tantas informações aí, né, gente? E ao Palhocense aí, um grande abraço para todos os palhocenses. Cidade que cresce a olhos vistos e é uma cidade do futuro. E a gente, Santa Catarina é demais, né, gente? Santa Catarina é demais. Gratidão por essa terra maravilhosa. Roberto, um grande abraço aí, muito obrigada. Muito obrigada ao Marcelo Martins, a Karen do Achei Brechó. Se você quiser saber mais e rever essas informações, aparece lá no meu canal do YouTube, no Ponto P com Patrícia Claudino. Já se inscreve, dá uma bisolhadinha nas outras informações lá, porque temos 170 entrevistas já arquivadas lá no Ponto P com Patrícia Claudino do YouTube. Então você vai curtir. Se inscreve e já aciona o sininho que eu vou te buscar amanhã a partir das 15 horas lá para estar com a gente aqui no Ponto P. Beijo no coração e até lá.